Você já acordou mais cansado do que foi dormir? Dormiu 7, 8, às vezes até 9 horas, e mesmo assim levantou como se tivesse passado a noite inteira trabalhando? Se isso acontece com frequência, talvez o problema não seja o tempo que você ficou na cama. Talvez seja o que aconteceu com o seu corpo enquanto você dormia. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. No final desse vídeo, eu vou mostrar uma atitude extremamente simples que pode ajudar o seu corpo a realmente descansar durante a noite. A maioria das pessoas acredita que dormir significa desligar, mas o corpo não funciona assim. Você pode apagar a luz, fechar os olhos e continuar em estado de alerta a noite inteira. É como deixar um carro ligado na garagem. Ele não está andando, mas continua consumindo combustível. Seu corpo faz exatamente isso. Você está deitado, mas continua gastando energia. Dormir não significa descansar. Descansar significa permitir que o corpo saia do estado de alerta. Imagine que durante o dia você passou horas preocupado, pensando em contas, problemas, família, trabalho, responsabilidades. E mesmo quando tudo termina, o corpo pode continuar acreditando que o perigo ainda existe. E aí acontece algo muito curioso. Sua mente até tenta dormir, mas o corpo continua de plantão. É como um vigia que nunca recebe autorização para ir embora. E normalmente é nessa hora que você começa a perceber alguns sintomas que são muito discretos, mas eles vêm com tudo. Acordar várias vezes durante a noite, sonhos muito intensos, mandíbula apertada, pescoço duro logo cedo, sensação de já levantar atrasado, cansaço que melhora um pouquinho durante o dia, mas volta rapidamente. Esses sinais não aparecem por acaso. O corpo sempre tenta contar uma história e a gente negligencia isso. Na acupuntura emocional, nós observamos uma coisa muito importante. Em muitas pessoas, o corpo permanece preso em um ciclo de defesa. Alguns canais de energia e alguns órgãos e vísceras ficam trabalhando como se precisassem proteger você o tempo inteiro, mesmo quando você já está seguro. É como um alarme que continua tocando depois que o incêndio acabou. Ele não faz isso porque quer. Ele simplesmente não recebeu a informação de que pode desligar. Por isso, muitas vezes a pessoa diz: eu dormi a noite inteira, mas na verdade o corpo nunca relaxou de verdade. O problema nem sempre é dormir pouco. Às vezes o problema é o corpo nunca conseguir relaxar. No estoicismo fisiológico, entra uma ideia que mudou completamente a minha forma de enxergar o equilíbrio. Nós somos ensinados a controlar pensamentos, mas pensamentos aparecem o tempo todo. O corpo não mente. Antes mesmo de perceber que está preocupado, seu corpo já apertou a mandíbula, já acelerou a respiração, já tensionou os ombros, já mudou sua postura. O estoicismo fisiológico ensina justamente isso. Antes de tentar controlar a mente, a observar o corpo, porque ele sempre percebe primeiro. Imagine duas pessoas. As duas enfrentaram exatamente o mesmo problema durante o dia. Uma vai dormir e o corpo continua travado. A outra consegue reduzir essa tensão antes de deitar. Quem você acha que vai acordar melhor? Nem sempre é quem dormiu mais. É quem conseguiu sair do estado de alerta, que é o que eu chamo de corpo dissociado. O que está lá, fica lá. O corpo sempre chega antes da mente. Aí entra o método MEV, método equilíbrio gera vantagem. Quando o corpo aprende a sair do modo sobrevivência, ele economiza energia. E quando economiza energia, você acorda diferente, com mais clareza, mais disposição, mais paciência, melhores decisões. Muita gente procura produtividade, mas a produtividade nasce de um corpo equilibrado, não de um corpo esgotado.
Agora eu vou propor para você uma aplicação prática, como eu disse lá no início. Hoje à noite, antes de dormir, faça apenas uma coisa. Não pegue o celular imediatamente antes de apagar a luz. Sente-se por 2 minutos apenas. Respire lentamente pelo nariz e soltando pelo nariz. E observe o seu corpo. E apenas pergunte: onde existe tensão agora? Sem tentar resolver nada, apenas observe. Talvez seja a mandíbula, talvez seja os ombros, talvez seja o peito. Quando você percebe essa tensão, o corpo começa a entender que alguém finalmente prestou atenção nele. E muitas vezes isso já inicia um processo de relaxamento. É simples, mas simples não significa pequeno. Outra atitude importante: quando acordar de manhã, não pergunte primeiro: como está a minha cabeça? Pergunte: como está o meu corpo? Essa pequena mudança começa a treinar uma habilidade que poucas pessoas desenvolvem, por falta de conhecimento, é claro. Aprender a ouvir os sinais antes que eles virem sofrimento. Talvez você não esteja cansado porque dorme pouco. Talvez esteja cansado porque seu corpo nunca recebeu a permissão para descansar. E essa é uma diferença enorme. Quando você aprende a observar o corpo, muita coisa começa a mudar. Não apenas o sono, mas sua energia, sua paciência, sua clareza, sua forma de viver. Porque no método equilíbrio gera vantagem, o equilíbrio não é um prêmio, é uma estratégia. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, acompanhe os próximos conteúdos. Toda semana eu compartilho maneiras simples de compreender os sinais do corpo e viver com mais equilíbrio. E lembre-se de uma coisa que eu sempre falo: primeiro dentro, depois fora.